Olá, sou a professora Jaqueline França. Nós estaremos agora com mais um módulo de métodos de obtenção de energia pelos seres vivos e nesta etapa nós falaremos sobre fermentação e respiração celular anaeróbica. Vamos iniciar com a diferença entre respiração celular aeróbica, estudada anteriormente em outro vídeo, e a fermentação, que nós vamos estudar agora. A respiração celular aeróbica, ela utiliza oxigênio, né? Seus produtos podem ser CO2 e água, e a quantidade de energia produzida é muito grande. Já na fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, não depende de oxigênio para acontecer. Os produtos, como exemplo aqui a gente tem álcool etílico e ácido lático, e a quantidade de energia é bem menor. A classificação do ser vivo de acordo com a presença ou ausência de oxigênio vai ser demonstrada por esse experimento aqui, onde dentro do tubo nós temos um líquido, nós temos aqui entre o líquido e a tampa uma coluna de ar. Esses pontinhos escuros simbolizam o micro-organismo. Então, dependendo de onde o micro-organismo se encontre, nós vamos caracterizá-lo. Aqui a gente percebe que o micro-organismo está totalmente em contato com a coluna de oxigênio. Então, nós dizemos que ele é aeróbico obrigatório, quer dizer que ele utiliza oxigênio para o seu metabolismo e sem ele não consegue sobreviver. No tubo 2, a gente percebe que o micro-organismo ele se distancia muito da coluna de ar e a gente não tem sobreviventes próximo dessa coluna. Então, aqui nós temos os anaeróbios obrigatórios ou estritos também a gente pode chamar. Então, nesse caso aqui, os micro-organismos em contato com o oxigênio, eles vão morrer. No tubo 3, tanto a gente tem micro-organismos em contato com o oxigênio, como também distante. Então, esses aqui nós damos o nome de facultativos, anaeróbios facultativos. Crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. E nesse caso, os microaerófilos, né, só para a gente ter conhecimento, porque no ensino médio os mais estudados são esses três primeiros, aeróbios, anaeróbios estritos, obrigatórios, e anaeróbios facultativos. Mas vamos conhecer esses outros dois. Os microaerófilos, podem perceber que eles não estão totalmente em contato com a coluna de oxigênio, mas eles conseguem crescer em uma determinada quantidade, no caso, uma quantidade razoável ou menor. E no quarto tubo, nós temos os anaeróbios aerotolerantes. Quer dizer que eles crescem na ausência de oxigênio, né? Eles não utilizam oxigênio no seu metabolismo, mas eles toleram a sua presença. Atenção agora para as características básicas sobre fermentação. No processo de fermentação, só acontecerá uma única etapa chamada de glicólise. Enquanto que na respiração celular aeróbica aconteciam 3 etapas, que era a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, na fermentação só acontece a glicólise. É um processo que também não utiliza oxigênio. Então, nesse caso, nós chamamos o ser vivo de anaeróbio ou anaeróbico, certo? Pelo fato de não precisar, no seu metabolismo, utilizar o gás oxigênio. O produto final pode ser tanto álcool etílico como ácido lático. Isso na fermentação que nós vamos apresentar aqui, certo? Dependendo das enzimas que cada ser possui, porque cada ser vivo vai ter uma coleção, né, um conjunto de enzimas diferenciado. Então, tem ser vivo que vai conseguir produzir álcool no final da fermentação, já tem outros tipos de seres vivos que só vão conseguir produzir ácido lático. Outra coisa também que é interessante a gente aprender é que a quebra da glicose aqui ela é incompleta. Então, na respiração celular aeróbica, a quebra era total. A gente conseguia, na glicólise, quebrar uma parte, né, da glicose, no ciclo de Krebs, terminar essa quebra. Porém, como aqui não acontece ciclo de Krebs, a glicose ela fica parcialmente quebrada. Então, a quantidade de energia produzida é muito pouca, mas é suficiente para um organismo muito pequeno. Vamos conhecer os tipos de fermentação. Fermentação alcoólica vai produzir, como o próprio nome já sugere, álcool, né? Ou também pode ser chamado de etanol.
é feito, né, por leveduras, que é um tipo de fungo e é utilizado na fabricação de vinhos, pão e cerveja. A fermentação lática, né, produz ácido lático, é realizado por bactérias e é utilizado na fabricação de iogurte. A fermentação acética produz o ácido acético, é realizado por bactérias e utilizado na fabricação de vinagre a partir do vinho. A fermentação butírica, né, produz o ácido butírico, é realizado por bactérias e é responsável pela consistência da manteiga. Neste vídeo será apresentada apenas a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Vamos começar pela alcoólica. As leveduras, que é um tipo de fungo, vão realizar a fermentação consumindo glicose, que é um carboidrato contendo 6 átomos de carbono, que vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Depois desse processo, será liberado o etanol, que é o álcool no caso, e o gás carbônico. Vamos ver agora essa mesma reação química de forma mais detalhada. Glicólise é o nome dado à quebra da glicose em ácido pirúvico e durante esse processo são liberadas 2 moléculas de ATP. Esse ATP é justamente o que a levedura precisa para realizar o seu metabolismo em termos de energia, assim também como são liberados hidrogênios e elétrons. A partir do ácido pirúvico acontece uma reação química de transformação em etanol. Esse CO2 aqui, ele vai sair, né, em formato de gás carbônico, e esse hidrogênio vai se ligar diretamente ao carbono. Então, nós percebemos essa estrutura, né, COOH, e agora a gente percebe apenas o H próximo ao carbono. Assim também como vai ser modificada essa estrutura aqui secundária, né, esse carbono secundário. Com a adição dos hidrogênios pelo NAD, o carbono vai receber um hidrogênio aqui da parte de cima e o hidrogênio ligado diretamente com o oxigênio. Assim, nós não precisaremos mais dessa ligação dupla, certo? Vamos comparar os 2 compostos. No ácido pirúvico a gente conserva, né, o 2CH3, como vocês estão vendo, porém aqui o C-O vai ser transformado em CHOH, e esse OH é o que vai dar a característica do álcool, certo? E essa última estrutura aqui vai se resumir no hidrogênio, porém nós teremos 2 produtos, que é o álcool e o gás carbônico. Em experimentação feita no laboratório da Escola Herindon Acácio, nós dissolvemos em água fermento biológico comprado na padaria mesmo e açúcar comum. Eu informei para os estudantes como eles deveriam realizar a amarração do saco plástico transparente, onde deixasse entre o líquido e a amarração um espaço para que, quando houvesse a produção do gás carbônico pelas leveduras a partir da glicólise, ou seja, da quebra do açúcar, ele conseguisse ficar com esse formato aqui inflado. O álcool decorrente da fermentação, que vai acontecer aqui, veja a adição de leveduras, né, do fungo, é utilizado tanto para a fabricação de vinhos também como cerveja. Aqui a gente tem uvas, né, adicionado uva e acontece o esmagamento da uva. Esse material depois ele é transferido para uma cuba, certo? Onde será adicionadas as leveduras, vai acontecer aqui o processo de fermentação, que nós vimos a reação química, né? E depois vai acontecer a prensagem, onde vai ser liberado apenas o líquido, que vai ser engarrafado. Assim como o álcool da fermentação é utilizado em indústrias, o gás carbônico produzido também é. Quando a gente adiciona trigo, que é a base de amido, rico em glicose, né? E adicionamos também fermento, que é a base de levedura, com o aumento da temperatura, irá ter uma produção de gás carbônico em larga escala. Então, as bolinhas produzidas, né, de gás carbônico vai fazer com que a massa se eleve. E assim a gente vai ter o crescimento da massa, né, de bolos, tortas e etc. Vamos conhecer agora a fermentação lática realizada por lactobacilos, que são bactérias, em que durante a quebra da glicose, né, em ácido pirúvico, são liberadas 2 moléculas de ATP, em que a bactéria vai utilizar como energia para o seu metabolismo e vai liberar também hidrogênios e elétrons. Esses hidrogênios e elétrons, eles vão ser trazidos para essa segunda reação aqui, que é a transformação de ácido pirúvico
em ácido lático. Eu vou mostrar essa reação mais detalhada no próximo slide. Aqui nós temos o piruvato, ou também chamado ácido pirúvico, essa é sua molécula estrutural, e os hidrogênios vão ser adicionados a ela. A única alteração que nós vamos perceber é neste carbono secundário. Observem que ele antes tinha apenas uma dupla O, e agora com a adição dos hidrogênios ele vai ter uma ligação simples em um hidrogênio e do outro lado uma ligação simples com uma hidroxila, ou seja, um O e um H. E agora nós não temos mais um ácido pirúvico, nós temos agora o lactato, ou também chamado ácido lático. Vamos conhecer agora algumas etapas da produção de iogurte. Então, eles vão pegar o leite, homogeneizar, né? Vão pré-aquecer, vão adicionar o açúcar, depois vai acontecer outra homogeneização e depois do resfriamento vai haver a adição de cultura. O que é essa cultura? Justamente as bactérias que vão fazer a formação do coalho, certo? A quebra da coalhada, depois vai ser adicionado o conservante, a essência, o corante, outra homogeneização e a partir daí eles já podem passar para o processo de embalagem e refrigeração. Os nossos músculos também conseguem realizar a fermentação lática a partir de uma baixa intensidade de oxigênio em um momento que estivermos realizando uma atividade física muito intensa. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? As nossas células musculares não chegam a completar toda a etapa da respiração celular aeróbica, ficando apenas na glicólise, né? Que é justamente o que constitui a fermentação. Fica apenas na etapa de glicólise, que a gente já comentou lá no início dessa aula. Então, a pessoa vai sentir uma fisgada, né? Um cansaço, uma fadiga muscular, certo? De acordo com o acúmulo de ácido lático no músculo. Aqui a gente tem, normalmente dá durante uma atividade física intensa, né? Isso diminui a liberação de energia necessária para a atividade e ao mesmo tempo, por que diminui a liberação de energia necessária durante a atividade? Porque só são produzidos 2 ATPs, diferentemente da quantidade enorme de ATPs que é produzido numa respiração celular aeróbica. Ao mesmo tempo que as células musculares continuam a respirar, elas dão início à fermentação parcial, tá vendo, da glicose, certo? Porque ela não chega no ciclo de Krebs, não chega na cadeia respiratória, e aí no ciclo de Krebs é que a gente tem a quebra total da glicose. Essa tirinha foi extraída do jornal Folha de São Paulo, utilizada em vestibulares, né? E o dono do Garfield, do gato, faz um medo a ele e logo em seguida ele cai. E Garfield comenta, isso acontece com quem se mexe, né? Essa tira, ela está justamente falando na questão da fadiga muscular sentida, ou no caso aqui foi da cãibra, resultante do acúmulo de ácido lático, né, no músculo, certo? Até que a pessoa, a partir da respiração, né, e do repouso, volte a reconstituir, né, a quantidade de oxigênio adequada para poder realizar a respiração celular aeróbica e não a fermentação lática, ok? Aqui também, né, um exemplo de um esforço físico intenso e que provavelmente, se não houver uma respiração adequada, né, absorção de oxigênio adequado, um local bastante arejado, a pessoa vai realizar a fermentação lática e pode sentir fisgadas, cãibras e, né, fadiga muscular. Nesse caso aqui, nós vamos ver o que é que acontece com o acúmulo de lactato ou ácido lático, né, no músculo, certo? De acordo com um esforço físico intenso, né? Então, nesse caso, seria o seguinte, o glicogênio, que é a nossa reserva energética, certo? Vai se quebrar e transformar em glicose. Então, a glicose vai passar pelo processo de respiração celular aeróbica e vai produzir ATP. Porém, se esse esforço físico for muito intenso, com baixa quantidade de oxigênio, o que é que vai acontecer? Fermentação lática. Vai produzir ATP, mas pouco demais, né? Porque vai ficar apenas com a etapa de glicólise e vai, no caso, produzir ácido lático ou lactato. O acúmulo de lactato, certo, vai ser transferido para a corrente sanguínea, aliás, vai ser transferido pela corrente sanguínea para o fígado.
E lá no fígado, esse lactato ou ácido lático, ele vai ser convertido em glicose e vai se acumular no formato de glicogênio, voltando, né, para a corrente sanguínea. E aí sim, com a alta do oxigênio, a gente pode realizar a respiração celular aeróbica e obter uma quantidade de energia, ou seja, de ATP, muito maior. Vamos falar um pouco sobre respiração anaeróbica. Até agora nós já estudamos respiração aeróbica, certo? Que possui 3 etapas, né? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A fermentação só possui a glicólise e a respiração anaeróbica também possui as três etapas. Porém, ela não utiliza oxigênio. Quem vai fazer a acepção final de elétrons lá na cadeia respiratória é outra substância diferente do oxigênio. Pode ser um nitrato, pode ser um sulfato, pode ser um carbonato, certo? Vai depender do tipo de ser vivo que realiza esse tipo de respiração. Nesse caso, nós trouxemos como exemplo a bactéria do gênero Paracoccus e a bactéria do gênero Pseudomonas. Elas realizam o processo de desnitrificação no ciclo do nitrogênio. Então, o que seria isso? Ela pega o nitrato resultante da decomposição, né, de organismos e ela vai retirar esse nitrogênio daqui e vai liberar para o ar. Ok? Então, esse é o processo de desnitrificação. E a partir desse momento que ela faz, né, ela também obtém energia para o seu metabolismo. Então, esse é um tipo também, né, de método de obtenção de energia por determinados seres vivos. Nesse esquema, a gente tem um ciclo do nitrogênio. Então, como vocês podem ver, né, os seres morrem, entram em decomposição, como vocês estão vendo aqui, os fungos vão decompor, certo? E determinadas bactérias, outras espécies, né, de bactérias, vão transformar a decomposição das proteínas em amônia, certo? Essa amônia vai ser convertida em nitrato por algumas bactérias e essas aqui, que foram os gêneros, né, que nós mostramos anteriormente, como por exemplo a Pseudomonas ou então a do gênero Paracoccus, elas vão pegar esse nitrato e vão usar como aceptor final de elétrons da respiração celular delas, que no caso é anaeróbica, né? Ela substitui o oxigênio por essa substância aqui. E com isso elas conseguem extrair esse nitrogênio e devolver para o ar. Então essa aula, né, sobre fermentação e respiração anaeróbica fica por aqui. Desejo um forte abraço para todos e uma boa revisão.